Olá, sou Carlos Portugal Gouveia, sócio do PG Law, e esse é o PG Talks, o seu podcast semanal de governança corporativa. Seguindo o nosso tema de sandbox regulatório, convidamos hoje para conversar conosco o Frederico Rizzo, da Baseman. Como falamos no episódio anterior, a Baseman foi uma das 3 empresas que teve seu projeto aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. O Fred é o cofundador e CEO da Baseman e ele vai poder nos contar um pouquinho mais sobre a sua experiência com essa candidatura para o sandbox da CVM. Fred, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente no PG Talks. É um prazer estar podendo conversar com você aqui hoje. Obrigado, Carlos. É um prazer para mim também participar aqui do PG Talks. E, Fred, a gente viu no nosso último episódio aqui do nosso podcast que a CVM aceitou os primeiros projetos no seu sandbox. A gente queria dar aqui o parabéns, claro, porque a Baseman foi selecionada. É mais um desafio aí para vocês, de inovar no mercado brasileiro. Então, acho que a nossa primeira curiosidade é qual que é o projeto de vocês para esse sandbox? O que vocês apresentaram aí? O que vocês estão esperando com esse projeto? Obrigado pelos cumprimentos. Foi um projeto longo, um percurso que, na verdade, começou por volta de 2019, eu acredito, 2020. Nós, Carlos, fomos... Antes do Baseman, éramos uma plataforma de equity crowdfunding. Nós fizemos a primeira operação no país e quando, em 2020, nós começamos a levar para a CVM essa ideia do nosso projeto, que no fundo é uma escrituração para empresas de capital fechado, a gente já tinha quase umas 100 ofertas realizadas via crowdfunding e nós percebíamos que era uma zona, era uma bagunça enorme. Os empreendedores morriam de medo em trazer centenas, às vezes quase milhares de pessoas para os seus quadros societários e os investidores ficavam totalmente às escuras. E aí a gente começou a levar então esse problema para a CVM, sendo pioneiro no mercado e mostrando que, dificilmente o crowdfunding como segmento vai crescer sem uma registradora. A gente não sabia no início o que era, uma administradora, uma depositária, são tantas as figuras no mercado, mas muitos dos nossos concorrentes, e a gente estava ainda uma das primeiras grandes bolhas, vamos dizer assim, ou picos das criptomoedas, e todo mundo só falava em mercado secundário. Não à toa, acho que os 2 outros projetos que estão no Sandbox são projetos de secundário, de mercados de balcão. E nós levávamos essa demanda de que, não vejo como fazer um mercado secundário se nós não tivermos um centralizador, uma depositária, alguém que organize esses lastros. Porque o que a gente via no crowdfunding é que ninguém sabia o que tinha. 99% das empresas que chegavam até nós achavam que o cap table delas, o quadro societário estava de uma forma e estavam de outra. Então, o nosso projeto, no fundo, é criar uma nova escrituração que não precise ser necessariamente uma instituição financeira, porque a gente não está falando de empresas de capital aberto, estamos falando de empresas de capital fechado, mas que usam mecanismos como a 588, a CVM 588, para fazer ofertas públicas. Então, é isso, é uma escrituração mais simples no âmbito da CVM. A gente aplicou também para o sandbox do Banco Central, mas lá a gente não conseguiu, então a gente ficou restrito nesse primeiro momento a empresas limitadas. Sim. É muito legal na sua resposta que a gente vê que inovação, sem dúvida, gera outros novos problemas e mais inovação, e é um processo muito legal. E também, uma coisa que eu percebi na sua resposta, Fred, é que já tinha um elemento que a gente vê que é uma das grandes novidades da lógica do sandbox, que é mudar um pouco a ideia da regulação, de ser algo do tipo, então aqui os regulados, por assim dizer, o que a gente tecnicamente chama de administrados, e do outro lado a administração ou o regulador. Então parece que tem realmente mais um diálogo entre essas partes e essa colaboração. Então, uma questão que a gente tinha era se o processo de candidatura para o sandbox ele levou também a uma evolução das próprias ideias que vocês tinham, do próprio projeto.
que você acha que serviu esse processo longo que você falou para evoluir a própria forma como vocês entendem esse negócio que vocês querem desenvolver? A gente usou muito do regulador, diria, pré-aplicação, né? Pré-início formal do processo. Na nossa história com a CVM, quando eu comecei, todo mundo falava, nossa, a CVM é muito difícil, o regulador é muito chato, vai te dar muito problema. E a gente, como pioneiros nesse novo mercado de crowdfunding, sempre teve uma visão diferente, né? A gente sempre foi muito bem recebido. Mas depois eu entendi porque, na verdade, eu sempre fui muito bem recebido pela área de desenvolvimento de normas, né? E não pela outra área, que tem o conflito lá, né? No final de contas, o mandato deles é para proteger o cidadão, o investidor. Então, acho que a gente teve muita colaboração no início, antes de criar o projeto, antes de aplicar, tentando entender quais eram os caminhos. Foram algumas audiências particulares com a equipe da SRE, da Superintendência de Desenvolvimento, SDM, não SRE. Ao longo do processo, o que ocorreu foram algumas interações mais lapidando o que a gente tinha apresentado. Acho que diferente dos nossos outros pares nesse processo, a gente fez uma aplicação bem pé no chão, assim, muito restrita. No fim, foi um pouco da nossa estratégia. A gente tinha poucos recursos e tinha pouco fôlego para desviar, né? Foi tudo no meio da pandemia, assim, então a gente não podia se dar o luxo de ficar inventando muita coisa. Então a gente criou um projeto muito restrito, para 20 empresas só, com um teto de faturamento baixo. Então acho que a CVM ela mais nos trouxe alguns cuidados que a gente precisaria ter, e foi um pouco de negociação de algumas dispensas que a gente havia pedido e coisas que para eles eram importantes que a gente cumprisse, por exemplo, auditorias, a parte de diretores estatutários, ou mesmo um seguro para eventuais problemas que ocorressem no processo. Então foi mais essa negociação do que propriamente durante, pelo menos, a aplicação, um desenvolvimento do projeto, né? Sim. Então acho que é interessante porque tem aprendizado dos dois lados, né? A gente imagina que a CVM também aprendeu com esse processo, e quando ela fizer isso novamente, ela vai poder auxiliar ainda mais, né, todas as candidaturas. E uma das coisas interessantes que a gente vê no Sandbox é justamente essa flexibilização da regulação, né, e essa possibilidade de abrir um espaço para inovação durante o desenvolvimento do projeto efetivamente, né, das coisas que eventualmente vão mudar no caminho. Quais são as expectativas de vocês em relação a esse processo, né, do desenvolvimento do projeto, da relação com a CVM durante o desenvolvimento do projeto, e se você acha que realmente essa flexibilização da regulação ela é um estímulo à inovação? Sem dúvida é um estímulo à inovação, na minha opinião, Carlos. Muitas pessoas se referiam ou se referem à instrução 588 da CVM, que é a do crowdfunding, como o primeiro sandbox, porque ela foi muito restrita, um faturamento e tal. Mas a nossa experiência é o contrário. Não teve um sandbox ali, assim. Foi muito difícil ao longo desses anos inovar, mesmo num mercado muito restrito. Então nós recebemos ofícios, nós temos processos em julgamento na CVM, nós fizemos a primeira oferta tokenizada do país, de uma forma super aberta, com white paper, com muito diálogo com o regulador, e mesmo assim isso nos trouxe muito custo e cicatrizes, assim, um receio de inovar. Acho que ao longo do tempo a gente foi ficando cada vez mais receoso em inovar nesse mercado. Então a minha primeira impressão do processo Sandbox ela é maravilhosa nesse sentido, de que, poxa, agora eu vou conseguir ter um espaço em que realmente, se alguma coisa que eu trouxe para a CVM não der certo, eu não vou receber uma multa aqui de R$1 milhão, como acontece hoje, né? E que vai quebrar a minha empresa. Então, acho que isso é muito positivo. E eu acho que no nosso caso, como eu expliquei no início, a gente trouxe para a CVM desde o início uma realidade que a gente via dentro do mercado, que muitos na CVM gostam, que é o mercado do crowdfunding, né? Um mercado moderno, de desenvolvimento de novas tecnologias,
Ele começa lá embaixo para tentar resolver um acesso ao mercado que talvez pela bolsa ainda é mais difícil. Então, eu acho que a CVM viu também no nosso projeto uma possibilidade de resolver um problema dela, que é como trazer mais segurança para esse mercado. Então, muito da minha expectativa ao longo do projeto é que esse diálogo, a gente consiga trazer muitos inputs para a CVM. Talvez a CVM vai aprender muito mais sobre o mercado com a gente do que nós, no sentido em que nós já temos o projeto pronto. A gente tem, ao longo dos anos, já vinha desenvolvendo isso por uma necessidade própria, até agora com a mudança na lei das SAs e a possibilidade de fazer um livro escritural eletrônico, a gente já se antecipou muito dos pedidos que a CVM, né? Por exemplo, eu não comentei antes, mas a CVM queria que a gente tivesse um módulo de ônus e gravames, que no nosso mercado quase não existe nas startups isso, não vê. Então, a gente já foi colocando e desenvolvendo isso pré-início da nossa operação. Eu acho que vai ser um ótimo laboratório, no final das contas, para a CVM entender como criar essa nova figura de uma escrituração para um tipo de empresa que, com pouco faturamento, mas muitos investidores ou acionistas, precisa de mais segurança, de mais organização no processo. Eu acho que esse ponto que você colocou, acho que é muito legal, né? Que acho que assim, entender que o regulador, ele em muitas situações ele tem muito a aprender, né, com o regulado. Existe uma assimetria de informação aí e o sandbox é uma forma de tentar resolver isso e com benefícios efetivamente para todo o mercado, mas é uma visão completamente diferente do que a gente entendia a regulação há 20, 30 anos atrás, né? Que era uma coisa muito de cima para baixo, era o regulador olhando para o mercado com aquela perspectiva tradicional de uma autoridade clássica, governamental, né? E agora a gente tem essa perspectiva que é muito mais uma perspectiva de colaboração mesmo. Né? Mas, obviamente, é tudo muito novo, né? Então, a deliberação da CVM 873 é agora de 30 de setembro de 2021 e a autorização para vocês começarem o serviço, né, ela entra em vigor em 1º de dezembro desse ano também, de 2021. Então, acho que a nossa dúvida seria tentar entender como vocês estão se preparando para essa data, né, o momento que vocês vão realmente poder começar a prestar os serviços aí para os seus clientes. Já foi dada o kick-off, então temos encontros periódicos com o regulador, com a equipe lá, o comitê do Sandbox. Dos 3 aprovados, nós somos o único projeto, até por esse pé no chão, vamos dizer assim, por termos sido muito conservadores, nós somos o único que não temos nenhum pré-requisito para entrar, não tem nada que a gente precise ainda entregar e comprovar para entrar em operação. Então a gente está, de certa forma, já aprovado para entrar em operação, tem que responder, como eu falei, temos que contratar um seguro, temos que informar quem são os diretores estatutários da companhia. Então, o que a gente precisou entregar recentemente foi a confirmação de um plano de trabalho, tem lá um checklist, um cronograma com várias atribuições que nós compartilhamos com o regulador, com todos os prazos que a gente se dispôs a cumprir isso. E para nós, internamente, assim como a gente está se preparando, né, que é a pergunta, é super desafiador, porque somos uma startup que ainda queimamos caixa, acho que diferente dos nossos pares, né, que são empresas já muito maiores, né? Tem a CIP, é uma das que participa, então essa turma está estabelecida, tem massa muscular, nós ainda estamos lutando pela sobrevivência. E uma coisa gozada, assim, que assim, a gente não pode se dar o luxo de ficar testando muitas coisas agora. Acho que a pandemia nos ensinou muito isso, também a questão do foco. E esse projeto, eu acho que a gente até comentou com vocês um pouco na época, porque, né, o João aqui é amigo do pessoal da nossa equipe, lá os advogados, assim, olha, nós estamos aplicando para isso, mas não contem para ninguém, né? Isso aqui é um projeto confidencial aqui dentro. Então, assim, por muito tempo, até começar a sair as primeiras notícias, foi um segredo dentro da empresa, que era eu, meu sócio, o Daniel, e um advogado que a gente puxou para o lado e falou assim, olha, tu vai ter esse trabalho aqui, mas tu não pode contar para ninguém, era um projeto secreto nosso. Então, ninguém na empresa sabia, e até hoje tem um pouco essa ideia de assim, eu não posso desviar a minha equipe do foco desse projeto. Então vai ser um desafio, eu acho, para nós,
mas como no fim está muito conectado com, ainda mais do que a gente pretende fazer agora com a mudança na lei das SAs, dos livros escriturais, muito do que a gente tem que cumprir com o CVM está dentro já do nosso roadmap de desenvolvimento. Então, é um trabalho que no final, acho que um dos grandes benefícios para nós vai ser trazer uma camada de maior segurança, de auditorias internas, coisas que a gente vinha fazendo, mas numa velocidade talvez um pouco menor, e que vem a um bom momento, na medida em que a gente começa a trazer empresas hoje, clientes de capital aberto, listados na bolsa, empresas mais maduras, que valorizam muito essa camada de governança, essa camada de segurança de informação que o Sandbox vai nos exigir. Mas como dizem, né, às vezes as melhores ideias são as mais simples, né? E acho que nesse caso, quando a gente conversou a primeira vez, realmente me parecia evidente, assim, óbvio, muito boa ideia, né? A demanda é enorme, então, sem dúvida, né, parecia algo que estava atendendo a uma demanda muito clara do mercado, apesar de ser uma coisa muito pioneira, né? A escrituração de companhias menores, de uma forma potencialmente totalmente eletrônica, realmente parecia algo revolucionário e me trazia memórias desde o começo do meu trabalho de advocacia das coisas mais desesperadoras, né? Ficar fazendo anotações em livros de SA realmente é algo que quando isso acabar, acho que todo mundo vai agradecer muito a vocês, né? Mas justamente por vocês estarem nesse processo, né, de inovação, e agora não só inovação tecnológica, mas inovação regulatória também, o que você poderia dizer assim? Você tem a perspectiva de participar de outros sandboxes, né? Você, tendo passado por essa experiência, você gostaria de se envolver em outros processos de inovação, e não só tecnológica, mas também regulatória? Qual que é a sua visão aí de um futuro de médio prazo? Acho que a minha primeira intuição seria dizer não. Eu fiquei bastante com algumas cicatrizes doídas desses anos, são quase 7 anos inovando de forma regulatória, né, com crowdfunding, primeira oferta pública, primeiro sindicato de investimento, primeira oferta tokenizada. Foram muitos arranjos de pagamento que a gente falava, primeiras ofertas contando com arranjos de pagamento para liquidar as ofertas do crowdfunding. Foram muitas inovações que nos trouxeram muitos custos e, como eu falei, processos ainda em andamento. Mas eu acho que agora é um novo momento em poder contribuir com essa iniciativa que eu acho, mais uma vez, fantástica, né? Eu costumo dizer que é uma espécie de uma aceleradora regulatória, né? Esse ambiente de fomentar a inovação e criar um espaço mais convidativo para ela. E no fundo, eu acabei me apaixonando um pouco no caminho pelo mercado de capitais e pelo impacto que esses projetos e que essa iniciativa tem. Então, acho que tem um primeiro receio de estar um pouco cansado já de tudo que a gente passou, mas uma satisfação grande também, uma vez de olhar para trás, assim, poxa, foram provocações e feedbacks agora com a entrada no Sandbox, alguns dos diretores da CVM também que participaram de algumas brigas nossas, vamos dizer assim, lá dentro, trazendo um pouco do feedback de quão importante foram essas provocações, o quanto elas contribuíram para a reflexão e para as normas que a CVM veio a soltar. Então, eu sempre fui um cara muito orientado a impacto, né? Nós somos uma empresa B, por exemplo, uma B Corp, desde o início, a questão do impacto pela minha raiz, eu acho que como você, né, social, meio ongueiro, então eu acho que é uma das coisas que no fundo me trazem uma satisfação grande no trabalho, é sentir que é um impacto mais duradouro, um impacto sistêmico. Então acho que se eu puder de alguma forma contribuir para melhorar o processo do Sandbox para as próximas versões, e imagino que eu vou, quem sabe, ser mentor de alguns novos candidatos. Não sei se participar, vamos ver. Mas acho que o que a gente espera é ser um escriturador, então a tendência é que a minha atuação futura siga num mercado ainda bastante regulado. Então, Fred, mais uma vez, parabéns, acho que é uma grande conquista.
é uma coroação aí do esforço que vocês fizeram nos últimos anos, sem dúvida. E muito obrigado também pelo depoimento hoje. Acho que vai, sem dúvida, servir como inspiração aí para outras pessoas que queiram ser empreendedores regulatórios, né? Ou criarem outras incubadoras de regulação, como você falou, achei muito legal. Então, parabéns e obrigado. Muito obrigado pelo convite para compartilhar aqui a nossa história e por todo o apoio do PG Law ao longo dessa jornada, que foi fundamental para nós também. Prazer, brigadão, Fred. Parabéns. Obrigado. Para não perder nenhum episódio do PG Talks, siga a gente e ative as notificações. Você também pode nos encontrar no YouTube, no LinkedIn e no Facebook. Basta procurar pelo nome do escritório, que é PG Law ou PGLAW. Também, se você tiver alguma sugestão, quiser fazer alguma contribuição, por favor, entre em contato, nos mande um e-mail no info@pglaw.com.br. Muito obrigado e nos vemos aqui na próxima semana.